No baralho principal, que é o deck de aparições, temos 5 tipos de cartas diferentes: as memórias, os karmas, os sustos, as ocas e os ETs. Cada uma delas tem uma função dentro do jogo. A primeira carta que a gente vai falar é a memória. Nas trincas de aparição, é obrigatório que pelo menos uma das cartas utilizadas seja a carta de memória. Os sustos são cartas que você pode usar para completar as suas aparições. As cartas Oca são as cartas problema do jogo. Quando um jogador descartar ela, todos os outros da mesa precisam dar a quantidade de cartas equivalente ao número de jogadores, votando em quem dá quantas cartas nessa divisão. Ela é uma carta tanto para criar o caos quanto estratégica. A carta do Karma é uma carta inútil. Ela serve para ocupar espaço na mão e te atrapalhar. O ET é a única carta que tem duas funções. Você pode utilizar ela para completar aparições, mas se descartar ela, você pode comprar uma habilidade, que são as seguintes. Déjà Vu te permite olhar e reorganizar as próximas 3 cartas do baralho de aparições. A imunidade pode ser usada quando alguém joga uma oca. Assim você não precisa dar cartas na hora da divisão, mas também não vota. Lanchinho é uma habilidade que, se você conseguir acumular 2, elas equivalem a 1 ponto, que seria normalmente uma trinca. Então você pode ter um ponto secreto, basicamente, e revelar só na hora que for vencer. A lembrancinha é uma habilidade que te permite ficar com uma carta extra na sua mão durante toda a partida. Ela é acumulativa, então pode usar quantas tiver e encher a mão. A abdução é como se fosse um bloqueio. Você escolhe um jogador para ser afetado quando estiver descartando ela, e ele ficará o próximo turno dele sem jogar. Agora falando dos Paranormos, vamos começar pelo Wendigo. Ele tem 10 de medo e a habilidade dele te permite fazer 2 aparições com uma mesma carta de susto. Então, ao invés de 6 cartas, você usa apenas 5 e consegue 2 pontos. A sereia tem 7 de medo e a habilidade dela é fazer com que, quando um jogador estiver descartando, você pode usar a habilidade para forçá-lo a descartar uma memória ao invés do que seja que ele estivesse descartando antes. Pode ser usada uma vez com cada jogador da mesa. O Homem-Sapo tem 6 de medo e ele é o único que pode usar os karmas de maneira útil. Ele te permite fazer uma aparição e usar 2 cartas de karma equivalendo a um susto. Então a trinca fica com 4 cartas, mas você tem mais possibilidades para ganhar ponto. O Chupacabra tem 5 de medo. Ele é completamente imune às cartas de abdução, mas além disso, se outro jogador tentar te abduzir no turno dele, o efeito da carta vai para essa pessoa, que vai ficar o próximo turno dela sem jogar ao invés de você. O Nightcrawler tem 3 de medo e a habilidade dele é roubar as cartas de habilidade dos outros. O jogador vai poder ver as cartas de habilidade de quem ele quer roubar e escolher uma delas para ficar consigo.
Então, além de roubar a carta, você também ganha a informação de quais habilidades essa pessoa tem. O pé grande tem 4 de medo. O jogador que ficar com ele vai poder escolher uma pessoa durante algum de seus turnos na partida para roubar uma memória dela. O Homem-Mariposa tem 2 de medo. Ele é amigo do ET, o que significa que na primeira vez que o jogador que estiver com ele comprar a habilidade, ele vai poder comprar 2 cartas ao invés de 1. O Jacalope não é nada assustador. Ele tem 0 de medo. Mas isso acaba sendo beneficial para ele. A habilidade do Jacalope é escapar da oca. Se a mesa for de mais de 3 pessoas, ele pode declarar imunidade 3 vezes. Se for menos de 4 pessoas, ele pode escapar 2 vezes. Então é necessário usar a habilidade dele estrategicamente. Antes de se iniciar a partida, os jogadores devem baralhar os 3 decks e distribuir uma carta de Paranormos e 6 cartas de aparição para cada. Os jogadores devem mostrar seus Paranormos para determinar quem começará jogando, sendo o jogador com um Paranormo de menor valor de medo o primeiro. Em seguida, os jogadores devem esconder seus Paranormos novamente. Em seu turno, cada jogador tem o direito a fazer uma ação. Ele pode descartar qualquer carta de sua mão, e se descartar a carta de ET, o jogador pode comprar uma carta de habilidade, que pode ser jogada no mesmo turno que foi comprada, ou ser guardada para depois. Ela conta como uma ação extra para o jogador. Em seguida, o jogador compra uma carta de aparição, já que ele precisa ter sempre 6 cartas de aparição em mãos. Outra ação que o jogador pode escolher fazer em seu turno é uma aparição, formando uma trinca com pelo menos uma memória e a completando com mais cartas de aparição, menos o karma. Então, deve novamente repor suas 6 cartas. Se o jogador comprar a oca enquanto repõe a mão em seu turno, ele deve jogar ela automaticamente. No exemplo, são 2 pessoas jogando, então devem ser dadas 2 cartas. Como só um jogador foi afetado, não tem discussão e votação. O jogador que chamou o oca deve retirar então as 2 cartas da mão embaralhada do jogador afetado. E então pode repor sua mão com uma das cartas retiradas ou com uma carta do deck. O jogador afetado repõe sua mão em seguida. A oca não pode ser automaticamente jogada se não tiver sido comprada em seu turno, mas ela pode ser guardada e usada como uma ação no futuro. Vence o primeiro jogador que fazer 4 aparições.